Muito bem, do Instituto Consulplan vem a nossa questão, uma questão de 2023, sobre o tema, na sua tela, de regência verbal. E aí, a pergunta foi, a regência de um verbo pode mudar conforme o significado que ele expressa. A partir dessa consideração, assinale a classificação correta do verbo viver em capazes de encontrar o caminho para viverem realizadas e felizes. Eles querem saber isso que você está vendo aí. Quem precisar de um tempo, pause a tela antes de apertar o play e ouvir a minha explicação. Quem não precisar, deixa o vídeo correr. Vai lá. Muito bem. O que acontece? Quando a gente abre todo edital, ou qualquer edital de prova, nós temos o item regência nominal e regência verbal. Na verdade, as questões de regência nominal estão cada vez menos frequentes. Eu não tenho visto muito uma questão de regência sendo cobrada, nominal. E as questões de regência verbal, muitas vezes, elas se limitam a você decorar qual que é a regência do verbo assistir, no sentido de ver, ou no sentido de dar assistência. Qual que é a regência do verbo lembrar, que é diferente de lembrar-se. Qual é a regência de visar, mirar, ou visar, ter como objetivo. Aspirar, de sorver o ar, ou aspirar, de pretender. Por isso que essa questão falou que a regência muda de acordo com o contexto. E aí, regência verbal também é sinônimo de transitividade verbal. Eu acredito que alguns de vocês, quando viram o que a questão pediu, que eu anunciei que seria uma questão de regência, mas quando vocês viram o que a questão pediu, vocês ficaram surpresos, falaram assim, ué, mas isso é regência? Então, a transitividade verbal ou a predicação verbal, ela é o que a gente chama de regência verbal também. Então, regência, transitividade e predicação são a mesma coisa. Quando eu falo que os adolescentes em peso compareceram, você tem uma impressão que quando acha uma frase como essa, os adolescentes em peso compareceram, e quando vocês veem que o verbo está no final, esse tipo de regência, acredito eu que você ainda saiba. Ele é um tipo de regência que vocês aprendeu, chamada de verbo intransitivo, porque foi o verbo que terminou a frase. Depois ele não teve mais nada. Ele não precisou ser complementado. Então a gente aprende que verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Então, você bate o olho nessa frase e você acha que é intransitivo. Agora, se eu disser assim, eles compareceram ao estádio de futebol. Se eu tenho essa frase que diz que eles compareceram, pode ser compareceram também. Aqui eu escrevi comparecerão. Eles comparecerão ao estádio de futebol. É o mesmo verbo. Um no passado, outro no futuro. Só que agora, na frase de baixo, ele não terminou a frase. E aí você está vendo que o que vem logo depois, ao estádio de futebol, começa com um termo preposicionado. Se fosse o estádio, seria só um artigo. Mas ao estádio, o termo é preposicionado. E aí, você pensa assim, já sei. Quando eu tenho um termo preposicionado, eu tenho um objeto indireto. Isso aqui é um adjunto adverbial, porque ele indica lugar. Tem vários tipos de advérbio, ou de locuções adverbiais, que exercem a função sintática de adjunto adverbial. Tem vários, tem de negação, tem de dúvida, tem de afirmação, tem de intensidade.
Mas os três principais que são preposicionados são de tempo, modo e, aqui no caso, lugar. Então, se esse verbo, em torno dele apareceu uma expressão de valor adverbial, isso não é um objeto direto. Portanto, esse verbo não é transitivo direto. Isso aqui não é um objeto indireto. Portanto, esse verbo não é transitivo indireto. Isso continua sendo verbo intransitivo. E você tem que parar, então, de achar que verbo intransitivo tem que vir no final. Então, na verdade, o verbo intransitivo, ele pode ser, eu vou colocar a palavra complementado entre aspas, porque pela gramática tradicional, o complemento não é o complemento de sentido. O complemento verbal é o objeto direto e o objeto indireto. Quando não é objeto, eu não chamo de complemento verbal. Eu chamo de termo que complementa o sentido. Ele pode ser complementado por um adjunto adverbial. Tá? Ele pode ser complementado por um adjunto adverbial. Beleza, gente? Então, essa é a primeira informação que eu estou lembrando a vocês. Vai lá na tela. Você está vendo agora que a frase era capazes de encontrar o caminho para viverem. E depois apareceu realizadas e felizes. Você pode falar, viveram não é o último termo. Será que realizadas e felizes? Ah, já sei. Esse é um verbo que está complementado por um adjunto adverbial de modo. Não. Gente, mas realizadas e felizes não é o modo como elas vivem? Advérbio não tem feminino. Advérbio não tem plural. Advérbio é termo invariável. Então, essa palavra que vocês estão vendo aí, ó, olha aí, realizadas e felizes, não pode ser advérbio. As duas estão no plural e realizadas está no feminino. Não pode. Isso é um adjetivo. Olha essa outra frase aqui. Os professores ficaram surpresos. Quando eu digo que os professores ficaram surpresos, esse surpresos que está ali não é um advérbio de modo, porque está no plural. Isso é um adjetivo. E esse adjetivo está no plural porque ele concorda com professores que está no plural. Esse adjetivo está no masculino porque professores é masculino. Se fossem as professoras, elas ficaram surpresas. Isto aqui é o sujeito da frase. O adjetivo que caracteriza o sujeito, você vai lembrar agora, se chama predicativo do sujeito. Então, meu amigo, isso não pode ser verbo transitivo direto, porque não tem objeto direto. Isso não pode ser verbo transitivo indireto, porque não tem objeto indireto. Aí, você decora um dia uma lista: ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, parecer, tem outros. Mas o ser, estar, permanecer, ficar são os 4 principais verbos de ligação. Então, se você se lembrou, isso é uma das predicações verbais. Só que o verbo de ligação tem esse nome porque ele liga sujeito ao predicativo do sujeito. E um detalhe muito importante: o verbo de ligação não exprime ação. Ele não exprime ação. Ele tem um verbo de estado. Por isso que ele chama de verbo de ligação. Se ele exprimisse ação, ele seria um verbo transitivo. Vamos lá na tela? Pelo que eu disse até agora, a partir do momento que as palavras, no plural, realizadas e felizes, são características de alguém que não apareceu na frase, elas são capazes de encontrar o caminho para viverem realizadas e felizes. Então, realizadas e felizes é um predicativo. Logo, a resposta não pode ser nem a letra C
e nem a letra D de dado. Ok? Agora vem aqui comigo. Quando eu digo assim, o médico parecia inseguro. Essa frase tem advérbio de modo ou essa frase tem adjetivo? Isso. Ela tem adjetivo que caracteriza médico. Tanto é que se fosse médica, ela estaria insegura. Então, o predicativo, que é o caso aqui, concorda com o gênero do sujeito. Médico é um sujeito masculino e singular, e predicativo também é masculino e singular. Quando eu falo que alguém parece inseguro, isso não é uma ação, isso é um estado. Esse é um verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, parecer. Agora, se eu disser que o médico entrou inseguro, eu deixei de ter um predicativo? Não. Eu continuo tendo o predicativo inseguro, que continua caracterizando o médico. Só que esse verbo aqui agora não é de estado. Entrar é um verbo de ação. Então aqui eu tenho um verbo de ação mais um predicativo. Vamos lá. Esse verbo é transitivo direto? Não. Por que que não? Porque esse aqui não é objeto. Nem direto, nem direto. Esse verbo é de ligação? Não é não. Eu te falei que verbo de ligação tem que indicar estado. Então, meu amigo, esse verbo também é um verbo intransitivo. Então, verbo intransitivo pode acabar a frase? Pode. Pode ter sentido completo? Pode. Pode ser complementado por um adjunto adverbial? Te mostrei hoje, pode. E também, verbo intransitivo pode vir acompanhado de predicativo. Se houver um predicativo e o verbo for de ação, esse verbo é um verbo intransitivo. E se você voltar lá na tela, você vai ver que o verbo viver não é um verbo de estado. Viver é um verbo de ação. Então, se eu tenho um verbo de ação mais um predicativo, acertou a questão quem marcou a letra B de bola. Eu acho que quem fez essa questão, quem elaborou, pretendia que o candidato marcasse A. Mas é a letra B. Verbo de ligação não é, porque o verbo viver não é de estado. Agora, se você não sabe ou tem dúvida sobre regência, esse é um assunto que, como eu disse, cai em prova. Dá uma olhadinha aí. Lá no meu site, no www.ricardoerce.com.br, eu tenho um curso chamado Exercitando Português. E esse curso ele tem vários temas. Ele tem todos os temas que caem em prova, inclusive o tema de regência, em que a gente vai falar da transitividade verbal e a gente vai levantar também os principais verbos que são cobrados na regência. Então, se você quiser conhecer, né, é um curso que tem a teoria de regência mais 15 questões comentadas, como essa que nós fizemos aqui agora, tá? De bancas diversas. Então, anote aí, www.ricardoerce.com.br.